boa noite. Eu não sei a que horas esse vídeo vai chegar a você, se vai ser pela manhã, se vai ser à tarde ou se vai ser à noite. Mas para mim, 2 de janeiro de 2026, começo de ano, e como todo começo de ano, nós sabemos que é de costume de muitos fazer promessas, criações, projetos, perspectiva de um ano melhor. E a palavra que eu quero deixar como reflexão para você foi uma palavra de Deus como incentivo para a minha vida, e eu vou usar a história de José como reflexão para nós. Mas antes, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta, assim como Deus tem falado comigo. É impossível viver um ano de plenitude sem saber quem você é. Se você começar o ano focando nas pessoas, nos defeitos das pessoas, começar um ano com as mesmas atitudes, com os mesmos erros, você vai colher os mesmos frutos que você tem colhido nos últimos anos. Se a sua perspectiva de um ano melhor for para ser concluída, você precisa tomar novas decisões. E uma das coisas que Deus tem falado comigo já há algum tempo é sobre focar em quem eu sou, aonde eu estou, por que estou e para onde eu vou. E é por isso que eu quero usar a história de José como reflexão. O tema da minha igreja nesse ano é Ano da Aproximação. E para aproximar-se do quê? Aí, como disse o pastor, é você que sabe aproximar-se da oração, aproximar-se dos meus sonhos, dos projetos de Deus para minha vida. Eu cantava, não canto mais, eu pregava, não prego mais. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu vou usar a reflexão de um jovem chamado José. A história dele encontra-se em Gênesis capítulo 37. Diz que ele era filho favorito de seu pai. Ele tinha 11 irmãos e seu pai deu-lhe uma túnica talar colorida de mangas compridas. José era o filho caçula de Jacó, o filho querido porque era o filho que seu pai o havia gerado na sua velhice. Os irmãos, biblicamente falando, vão odiar José por causa dessa túnica, a ponto de não conseguir falar com ele pacificamente. Situação complicada, né? Porque eles são irmãos, mas eles não vão aceitar o fato do pai ter dado essa túnica para José. Só que essa túnica era o reflexo do projeto de Deus para a vida de José no futuro. E para melhorar, José vai assentar sua família e contar-lhe 2 sonhos. O primeiro, que eles atavam feixes juntos, mas o dele se sobressaía aos dos irmãos. O segundo sonho, que o sol, a lua e as estrelas prostravam-se e adoravam a ele. Até o pai dele vai duvidar desse sonho. Ele vai estranhar, mas a palavra de Deus diz que ele vai guardar em seu coração. É então que a Bíblia relata que seus irmãos vão sentir inveja de José por causa do sonho. Sonho esse que não era de José, sonho de Deus para a vida dele. Então, vamos aplicar aqui. Por causa de um projeto de Deus na vida de alguém, é possível haver perseguição? Sim, com certeza. Mas isso pode servir como ajuda também, depende da sua perspectiva, da sua visão. Lembrando que você precisa saber quem você é, aonde você está e para onde você quer ir. E é nessa hora que os irmãos vão projetar matar José. Um dos irmãos vai falar assim: nós não podemos matá-lo porque ele é nosso irmão, então vão lançá-lo em uma cova. Enquanto ele estava na cova, vai passar uma companhia de mercadores, então esses irmãos vão decidir vender José. Será que José na cova, com um projeto de venda como escravo, está próximo do seu sonho se cumprir? Parece que não. Aí esses irmãos vão vender José
Esses mercadores vão levar José para o Egito e vendê-lo a Potifar. Aparentemente, José está ainda mais distante de se cumprir seu sonho, ou seja, aproximação aparentemente nenhuma. E para melhorar, seus irmãos vão pegar a sua túnica, aquela túnica colorida, linda que seu pai lhe deu, e vai manchá-la no sangue do cabrito. E vai levar para o pai, dizendo que encontraram a veste de José suja de sangue. O pai vai interpretar que seu filho havia morrido e que uma fera havia o devorado. José talvez estivesse pensando longe de casa, já no Egito, que o pai iria buscá-lo, que o pai iria defendê-lo. Eu imagino que ele pensasse assim: meu pai me amava tanto, ele vai me achar. Mas quando você não obter resposta do pai, é nessa hora que você precisa saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Porque o pai muitas das vezes vai se calar, vai deixar as coisas acontecer para que nós venhamos a amadurecer. Não apenas você, eu também. Porque toda palavra que Deus nos dá não é para o outro. Primeiro ela passa por nós, eu e você. Às vezes enfrentamos o silêncio do Pai para amadurecimento, para saber administrar a conclusão do sonho do Pai em nossas vidas. José, então, agora é escravo de Potifar, e a Bíblia diz que José, em tudo que ele fazia, havia prosperidade. Ele vai ser tão querido de Potifar que vai ser colocado em um cargo de superioridade. Mas a esposa de Potifar vai levantar uma calúnia dizendo que José tentou abusar dela pelo fato dele ter rejeitado em Caim pecado e pecar contra Deus. Por causa dessa calúnia, José vai parar na prisão. E será que na prisão José estava próximo do seu sonho se concluir? Aparentemente, ele estava cada dia mais distante da conclusão dos seus sonhos. Mas a palavra de Deus também diz que lá também José foi bem sucedido e conquistou a confiança do carcereiro a ponto de exercer um cargo de confiança dentro da prisão. É importante nós sabermos quem nós somos, para que nós fomos chamados e para aonde nós vamos. José foi fiel a Deus. José foi fiel a Deus e não às perspectivas humanas. José era excelente em tudo o que ele fazia com propósitos de agradar a Deus. Por isso ele fugiu da mulher de Potifar. Porque se José quisesse agradar a alguém para conquistar o cargo, ele teria cedido à prostituição juntamente com aquela mulher. Mas José negou, foi parar na cadeia. E é na cadeia que José vai encontrar dois homens, o copeiro e o padeiro de Faraó. E esses dois homens vão ter sonhos. Um é o copeiro, outro padeiro. O padeiro, José vai falar, eu estou abreviando, José vai interpretar o sonho dele e falar que ele vai ser enforcado. Mas o copeiro vai voltar ao seu cargo no palácio com Faraó e vai pedir, quando você estiver lá, lembre-se de mim. Mas ele vai voltar ao seu cargo e vai esquecer de José. E mais uma vez, parece que José está cada dia mais distante dos seus sonhos serem concluídos. Aproximação parece que nenhuma. Mas José não perde as esperanças. E outra coisa que me chama a atenção é que José teve um sonho e contou para a sua família ali em unidade. José está longe da sua família e aparentemente longe dos seus sonhos se concluírem, mas ele não deixa de crer. Ele não deixa de crer nos seus propósitos. José tinha um dom de interpretações. Ele continuou acreditando no seu chamado. Então, Faraó, depois de um tempo, vai ter um sonho. Sonho esse que vai deixá-lo muito angustiado, a ponto dele procurar no palácio alguém que
pudesse interpretar seu sonho. E não encontrando ninguém, é nessa hora que o copeiro vai lembrar de José e vai contar a história para Faraó. Faraó imediatamente vai mandar buscar José na prisão. Ali ele vai ter sua veste trocada, ele vai tomar banho, ele vai fazer suas barbas, ele vai fazer a sua barba, vai ser levado até Faraó. Faraó vai contar-lhe o sonho e José vai interpretá-lo esse sonho, dando honras e glórias a Deus, dizendo que quem interpreta não é ele, e sim Deus. Faraó vai encontrar nele capacidade para administrar tudo que está no seu governo, a ponto de dizer que José vai estar num cargo tão elevado que apenas Faraó sentado no trono seria maior que ele. Vai colocar um anel em seu dedo, vestes novas, e José vai ocupar o cargo de excelência. Cargo esse, aquele que ele sonhou, que o sol, a lua e as estrelas prostrariam-se diante dele. José vai governar esse país para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Seus irmãos vão estar com ele, vão vê-lo, ele vai haver pedido de perdão. Eu vou abreviar para terminar aqui, dizendo que aparentemente parecia que José estava longe de viver o seu chamado. A túnica manchada, representação de vergonha, humilhação, rejeitado pela família, pelos irmãos, aqueles que deveriam apoiá-lo, traíram a sua confiança, abandonaram ele, mas ele estava vivendo o propósito de Deus para a vida dele todo o tempo. A cova foi propósito. A venda dele como escravo foi propósito. A calúnia da mulher de Potifar foi propósito. A prisão foi propósito. O copeiro e o padeiro foi propósito. Tudo foi direcionado por Deus para que ele chegasse ao cumprimento do seu sonho. Então, eu quero concluir dizendo: José não perdeu a sua essência diante das dificuldades, mas para manter um comportamento firme diante das nossas adversidades, precisamos saber quem nós somos, aonde nós estamos, de onde nós viemos e para onde nós queremos ir. A palavra de Deus diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Eu falei toda essa palavra, eu sei que muitas pessoas precisam de muitas coisas materiais, espirituais, mas que nenhuma delas ocupa um lugar melhor na vida de ninguém que não seja encontrar com o Pai novamente. E o maior sonho de José era encontrar com seu Pai. Por que eu disse novamente? Porque nós somos criaturas feitas por Ele. Nossa casa, nosso lugar não é aqui. Deus tem bênção, sim, para nós, mas nós temos um destino. A nossa glória não é aqui. Nós estamos aqui de passagem para cumprimento de um propósito, assim como José. Deus não quis colocar José no palácio para mostrar para os irmãos que José seria maior que eles. Não, Deus não é causador de intrigas. É porque Deus sonhou para ele administrar este negócio para salvar a vida de pessoas que morreriam de fome. O cargo de José foi administrar alimento para sustentar pessoas por causa de uma fome que viria sobre a terra. Deus tem um chamado em sua vida e ele não se limita apenas a você. Existem pessoas que vão precisar de você. O caminho para o céu é mais perto do que você imagina. Jesus está próximo de voltar, mas ele não quer que você vá sozinho. É para você levar outros com você para a glória, para o encontro com o Pai,
para serem salvos. Começa pela sua casa, pela sua família. Passa por você, começa pela sua família para você alcançar outras pessoas. Foque nos projetos de Deus para a sua vida. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as fofocas, não olhe para as calúnias. Olha, tudo isso é propósito, só está te empurrando para o propósito de Deus. Suporte o processo e você vai viver o seu propósito. Amém?